Olá! Na aula anterior de Geografia, nós vimos sobre os problemas no campo. E hoje, na aula de hoje, nós veremos os problemas na cidade, tá bom? Pegue o seu livro na página 110, abra o seu livro na página 110 e vamos lá, tá bom? Ler um pouquinho dos problemas na cidade. Em muitas cidades brasileiras, o crescimento e avanço sobre as áreas naturais trouxeram problemas ambientais. Vamos ver alguns exemplos, tá bom? Então, muitas cidades aí, o crescimento, da população foram colocando casas, foram construindo casas em lugares que não é certo, né? Em lugares ambientais, naturais que Deus fez. Então, tá causando alguns prejuízos para nós. Vamos ver alguns, ó. A. Pavimentação com concreto, pedras ou asfalto nas ruas. Impermeabiliza o solo e impede a infiltração da água da chuva. Olha lá. A água vai direto para os bueiros, que despejam grandes volumes nos rios e córregos, muitas vezes já canalizados, provocando enchentes e alagamentos na cidade. Então, ó, tem lugares aí que nossas ruas elas não eram assim de asfalto, né? Esse concreto aí lisinho. Elas eram de areia, porque a água vai caindo, né? E vai infiltrando a água, vai chupando a água para dentro do solo, né? Então vai infiltrando e a água vai indo embora. E com a pavimentação que começaram a fazer, né? De concreto aí, impede que essa água, que a infiltração da água vá para o solo, né? Então fica essa água parada em cima dessa pavimentação nova que eles fizeram e aí começa a alagar tudo, ó, tá vendo? Nós estamos sofrendo aí, né? Não sei se vocês vê nas notícias, quando chove muito, acontece muito alagamento, está acontecendo muito alagamento. Então esses são os problemas da nossa cidade. Olha lá, B. Olha aí outro problema triste que aconteceu muito, né? Nessa última chuva que teve, que morreu, infelizmente morreu muitas pessoas. A ocupação de encostas de morros, cuja vegetação natural deveria ser preservada, pode provocar deslizamento de pedras e solo, capaz de soterrar casas e provocar mortes, né? Então, tem muita gente aí, ó, que faz casas, né, na encosta dos morros, né? E não seria o certo, né? Porque aqui, ó, são vegetação natural, né? Que deveria ser preservada, não deveriam construir casas aqui. Então, porque barro, né? Começa a chover muito, muito forte e começa a dissolver o barro, aí começa a deslizar, ó, e ele leva a casa embora e soterra as pessoas. Foi o que aconteceu aí, né? Nesses últimos tempos aí, nessas últimas notícias que teve, que foi muito triste. Depois a C, moradias construídas às margens dos rios. Olha lá, tá vendo o rio aqui, ó? Ó, casas, prédios muito construídas muito pertinho do rio, ó, que não deveria ser. Por quê? Porque quando chove, né? Esse espaço aqui que foram construídos muitas casas e muitos prédios, a água teria que ficar aqui, porque quando chove, né, vem mais água, então vai subindo o rio. E no lugar dessas construções aqui é o que deveria ficar a água quando chove. Mas com as construções aí, né, muitas moradias aí que ocupou espaço, não tem lugar para as águas que chove aí, né, com as águas, elas aí impedem, né? E aí começa a transbordar. Olha lá, vamos ler. As moradias construídas às margens dos rios ocupam espaço que seria naturalmente ocupado pelas águas em período de chuvas, tá vendo? Assim, as enchentes atingem as residências, a água espalha o lixo, os esgotos são jogados diretamente no curso de água e o contato humano com a água contaminada provoca doenças, né? Então, esses condomínios, esses edifícios foram feitos em lugares errados, né? Onde a água da chuva, quando chove, deveria ficar, mas não tem mais lugar para elas por causa de tanta construção, tantos edifícios aí em lugares errados, tá vendo? E aí causam muitos prejuízos. Olha lá.
As áreas de encostas, de morros e margens de rios e riachos são áreas de preservação ambiental, tá? Não deveriam ser construídos nada em lugar ambiental, em lugar de preservação, de floresta, de morro. E quando ocupadas pela cidade, que cresce sem planejamento, ocasionam problemas sociais e ambientais como consequências perigosas, tá bom? Perigosas, né? Então vamos lá para a página 111. Vamos ver mais uma consequência da cidade, olha lá. As cidades com crescimento vertical. O que é crescimento vertical? Prédios, ó, muito altos, tá vendo? Ó, prédios muito altos que foram construídos. Eles impedem que o ar circule, né? Aí, o que acontece? Muito calor. Vamos ler aqui, ó. As cidades com crescimento vertical, ou seja, com altos edifícios, sofrem com um problema ambiental denominado ilha de calor. Os prédios impedem a circulação livre dos ventos que, somada à retirada das árvores, a redução da área verde e ao calor gerado pelos veículos, faz com que as temperaturas em um centro urbano sejam mais elevadas que em áreas menos urbanizadas ou rurais, tá vendo? Então, o crescimento da população, de prédios muito altos, eles foram tirando algumas árvores também, que as árvores elas amenizam o calor, trazem sombrinha para nós, um ar menos poluído, né? Um ar natural, um ar para nós, né? E aí com tanta moradia, com tantos prédios altos, com muitos carros que traz poluição, aí traz essa elevação aí na temperatura e fica muito alto, por isso muito calor que nós sofremos aqui na cidade, né? Depois na 10 você vai responder, tá? Sobre os problemas causados na cidade. Olha lá. 10. Observando as fotografias e os textos apresentados, identifica as causas e consequências dos problemas resultantes da intervenção humana nos elementos naturais nas cidades e complete a tabela. Tá? Então você vai completar aqui, tá bem fácil, ó. Problema: alagamentos nas ruas das cidades. O que causa os alagamentos? Por quê? E quais as consequências, tá bom? Quais as consequências que sofremos? Ó, deslizamento nas encostas dos morros, lá nos morros. O que causa? Quando construímos casas lá no morro, né? No lugar de preservação ambiental. E quais são as consequências? Deslizamentos, mortes, né? Então você vai colocar as causas e as consequências, tá? E vai responder para Pro. E a aula de hoje foi essa. Até a próxima aula. Um beijo, fica com Deus, tá bom?